Olá, comandantes do agronegócio, iniciando aqui mais um episódio do podcast Meu Sucesso Agro. Sejam todos muito bem-vindos aos amigos aí, produtores rurais, gestores do agronegócio, ou para você que de alguma forma gosta aí desse mundo, né, de semear, de criar, de plantar, para você aí que de alguma forma tem o pé, né, na terra, ou alguma história aí, né, com o agronegócio. A maioria das pessoas vieram aí de alguma chácara, tem um tio que tem uma chácara, tem um avô, né, algum parente. Então, acho que todo mundo, na verdade, no Brasil veio do agronegócio. Então, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Túlio Leles, esse é o podcast Meu Sucesso Agro, podcast de quem semeia, cria e planta. Aqui, gestão de empresa, evolução pessoal, servidão, curtição e alta performance fazem parte da nossa missão para revolucionar você e a sua empresa. Hoje estamos aqui com mais um convidado super especial, que é o nosso amigo aqui, o professor Frederico Cunha. Doutor Frederico, que carinhosamente eu vou chamar aqui durante esse episódio de Fred. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre sistema agroalimentar no agronegócio. Fred, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço aí pela apresentação, agradeço pelo Fred, eu prefiro também assim. Cumprimento aí pela iniciativa que está tendo a Blue Farm. Eu estou vendo pela qualidade dos palestrantes, eu já fui promovido então, e me sinto muito feliz por isso. E eu vou compartilhar com os colegas aqui, aqueles que estão nos ouvindo, um pouco sobre o que é a visão que eu trago do alimentarismo e do sistema agroalimentar dentro do agronegócio, com as visões diversas profissionais que eu tenho. Eu sou professor, mas eu me intitulo professor mais também, além de ter, né, ministrado aulas, por professar uma ideia. E a ideia que eu professo é a ideia da defesa do direito humano à alimentação adequada e dos sistemas agroalimentares brasileiros. É isso que a gente vai conversar hoje. Fred, maravilha. Pessoal, acho que esse movimento todo dos podcasts, né, e no nosso caso aqui do agronegócio, a gente tem a possibilidade de conversar diversos assuntos, né, Fred? Até a gente estava falando aqui. O podcast Meu Sucesso Agro, acho que é importante a gente, tá no início ainda, são poucos episódios, a gente rapidamente apresentar para as pessoas, né? Para você que não sabe ainda, é um podcast voltado mais à gestão, né? Mais ao desenvolvimento pessoal e ao desenvolvimento de negócio. Então, por isso o sucesso, né? Porque o que vem atrás, né? Qual que é a base, os fundamentos, os pilares de ter sucesso, né? E sucesso, além do mais, é uma coisa muito individual, né? Tem o sucesso financeiro, tem o sucesso físico, tem o sucesso de status, o sucesso é amplo, como um todo. Mas hoje, né, nós vamos falar desse assunto que é sistema agroalimentar no agronegócio, agroalimentarismo. Então, antes de tudo, a gente vai abrir aqui, deixar aberto aqui os ouvidos, porque não é um tema, né, Fred, que a gente recorrentemente escuta, né? Para você que está aí, que talvez seja do segmento, né, você já ouviu falar em agroalimentarismo? Então, acho que a gente traz assuntos que enriquecem, né, de certa forma, aí o conteúdo, né, o embasamento dos profissionais como um todo no agronegócio. Então, eu tenho certeza que eu vou ficar aqui e escutar bastante para poder aprender, né, sobre isso. Fred, antes da gente dar continuidade aqui, deixa eu dar alguns recadinhos aqui para o pessoal. Pessoal, é o seguinte, se inscreva aqui no canal da Blue Farm, né, faça a sua inscrição aqui no nosso canal. A Blue Farm, nós temos aqui todo um ecossistema que a gente está montando, né, que já está em funcionamento, com diversos produtos gratuitos, né, para que você possa se informar, seja no nosso portal de notícias, que é o portalbluefarm.com.br, seja aqui no YouTube, que é aqui o nosso podcast, Meu Sucesso Agro, seja na nossa newsletter, que é o The Farm News, só você entrar aí thefarmnews.com.br e vai chegar aí na sua caixa de e-mail uma vez por semana, pelo menos, um super resumo aí
do agronegócio, relatórios, o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Beleza, pessoal? Fred, por favor, a gente gosta aqui e pede que o convidado se apresente com as suas próprias palavras, do jeito que você gosta de ser apresentado, para que as pessoas te conheçam. Por favor. Ótimo. Bom, eu sou um profissional alimentarista, então é um neologismo, né? Mas é o primeiro alimentarista que espero estrear dentro do Brasil. Nas áreas profissionais de formação, eu tenho uma formação múltipla, diversa. Eu sou médico veterinário, formado pela Universidade Federal de Viçosa, há 33 anos já, passa rápido. Advogado, especialista em direito ambiental, em direito público, em desenvolvimento sustentável. Eu sou advogado agora, advogado alimentarista, que seria o food lawyer nos Estados Unidos, né? E concluo agora o curso de nutrição, esse ano agora, esse semestre. E já iniciei o curso de gestão de TI. Então eu quero juntar essas habilidades, né? Para poder desenvolver exatamente esse setor e trabalhar, né, dentro dessa área de alimentos, por isso o estudioso, o alimentarista, para a gente poder desenvolver esses sistemas. Ô Fred, não é moleza trabalhar com você não, hein? Se o cara escorregar para cá ou para lá, ele manja de direito, né? Aí manja de veterinária, aí manja de alimento, de saúde, de nutrição. Então, você não está querendo concorrência? Como é que é? Bom, se houver concorrência, eu imagino, né, que ela deva também conversar nesse mesmo nível. É isso que eu busco. Na realidade, eu não busco concorrentes, né? Eu busco comunidade, adesão. Mas me diz uma coisa, até assim, como que foi essa trajetória para você, essa conexão de você... Qual foi o primeiro curso que você fez? Foi veterinária? Isso. O primeiro curso que eu fiz foi veterinária. E na época da veterinária eu era bolsista do CNPq, pesquisava vacinas para gado, né? Então eu já era relacionado para essa questão de eficiência na produção de alimentos. Depois eu fui para o Tocantins, logo que eu formei. Ainda o Tocantins era um estado novo, né? Nós temos propriedade no Tocantins e fomos produzir também alimentos lá, né? Produzimos gado de leite, nós pasteurizávamos, processávamos, né, e vendíamos naquele local. Gado de corte, e o objetivo era formar uma base, que era um tripé: gado, suínos e aves de proteína animal, né? Esse foi o objetivo. Depois nós interrompemos as atividades lá, eu vim a Brasília, mas com esse sentido de produzir alimentos, né? Das questões relacionadas a alimentos e alimentação. Fiz o curso de Direito, especialização... O que foi a conexão aí ou qual necessidade que você sentiu para poder fazer Direito? Houve uma época, nós quando estávamos produzindo lá, em que a gente tinha uma visão muito técnica, né, da produção, e nós achávamos que a técnica ia resolver. E eu percebi que a técnica é um dos fatores na produção, mas que é necessário outros, que a gente chama de macroambientes, né? Outros fatores, que são os regulatórios, políticos, legislativos, os fatores culturais. E o direito, ele me chamou a atenção nesse caso, porque eu percebi que havia ausência da conexão do mundo legislativo, jurídico, com o mundo de produção e de consumo. Você sentia que tinha uma defasagem ali sua, no caso que precisava de um complemento, né? Porque técnica, né? Técnica significa meio. Isso. Então é o meio pelo qual você planta, pelo qual você é técnico, né? Quando a gente pensa em tecnicidade, em técnico, né? É a pessoa que transforma. Né? Mas falta ali, quando a gente fala de gestão, por exemplo, de empreendedor, você tem o técnico, você tem o administrador e você tem o empreendedor. Isso. São níveis totalmente diferentes de habilidades, competências e atuação. Então, acredito que foi um pouco nessa linha de tenho a tecnicidade do veterinário, mas me falta um conhecimento mais amplo.
Me falta o conhecimento do sistema, né? Eu tinha um conhecimento de uma parte desse sistema agroalimentar, mas eu vi que ele tem muitas influências que eu não tinha conhecimento, né? E uma das coisas que que me motivou, você falou em termos de meio e fim, é a finalidade daquilo que eu fazia. Então, eu produzir alimentos para saciar a fome de pessoas que eu via que tinham essa fome. E a técnica estava me conduzindo no meio muito bem, mas quando chegava no sentimento de justiça, de saciar a fome, eu não conseguia atingir. Aí foi quando eu busquei o direito para poder ver que o direito ele é interdisciplinar, né? Como a gente consegue costurar isso para atingir a finalidade. Que era exatamente a questão de alimentar as pessoas. Alimentar a pessoa. E aí depois veio uma especialização em agroalimentarismo, é isso? Aí eu fiz dentro do direito, depois de formado, como não havia essa área do agronegócio ainda. Ainda está em construção, inclusive, o direito do agronegócio, e tem uma discussão que depois eu não quero colocar agora, mas depois a gente pode conversar sobre o direito do agronegócio e direito agroalimentar. Então, na época, eu optei por fazer a especialização em direito ambiental, porque era um tema que hoje está retornando com bastante força, mas que influencia muito os sistemas de produção de alimentos. Então, fiz aqui, no Centro de Desenvolvimento Sustentável aqui do UNB, especialização em direito ambiental e desenvolvimento sustentável, com foco para a produção de alimentos. E aí também fui entender a questão do mercado regulatório, as questões de fiscalização, tanto ambientais quanto as de segurança de alimentos. Aí eu fiz a parte de especialização em direito público, que é isso que envolve direito administrativo, essas relações das autoridades fiscais em relação ao produtor. Que bacana. Fred, eu quis puxar isso, né, para o pessoal entender a trajetória. Não só a sua trajetória, mas eu acho que é uma dificuldade muito grande, né, de todo mundo, exatamente vamos dizer assim, planejar e vislumbrar qual curso que eu devo fazer, qual caminho que eu devo tomar, né, para poder construir exatamente uma bagagem, né, aonde que eu quero chegar. Então, como você é um profissional interdisciplinar, né, e tem essa... Mas eu acho que bacana isso, né? Você tinha a finalidade. Você tinha exatamente aonde que você queria chegar. Isso. Então, acho que isso ajuda muito, né? Isso. E mesmo que você tenha ido para diversas áreas, mas era exatamente para poder complementar aquilo que você queria ou tinha como fim. Agora, deixa eu te perguntar. Agroalimentarismo, o que é? Né? E da onde que vem esse termo? Porque às vezes a gente escuta alguns podcasts, eu estava escutando um podcast mesmo essa semana, o pessoal falando sobre o OKR, que é um sistema de gestão, de administração. Os caras passaram o podcast inteiro falando de OKR e não explicaram o que era o OKR. Entendeu? Então, primeira coisa, o que é agroalimentarismo, da onde que vem esse termo, para o pessoal entender o que é isso. Ótimo. Bom, com relação ao agroalimentarismo, ele é um neologismo, quer dizer, é um termo novo, que ele vem sendo construído desde 2017, 2018, eu venho trabalhando esse termo, baseado nas relações que eu tenho dentro da área de produção, dentro da área do direito. Então, a primeira referência que eu tive foi o livro... Posso mostrar esse livro? Lógico, por favor. Foi o livro do idealizador, esse aqui, idealizador do termo agronegócio. Food Citizenship. Isso, seu inglês é melhor, agora lê a parte de baixo também. Cidadão alimento? Cidadania alimentar. Cidadania alimentar, citizenship. Food System Advocates in an Era of Distrust. In a Era of Distrust. Isso. Tá. Que é mais ou menos a defesa do sistema alimentar numa era de desconfiança. Bacana. Então, é cidadania alimentar, a defesa do sistema alimentar numa era de desconfiança. E quem escreveu foi o Ray Alan Goldberg, que é o criador, idealizador do termo agronegócio, junto com John Davis. E ele agora faz um retorno à questão da cidadania alimentar, trazendo a importância do sistema agroalimentar dentro do agronegócio.
Então, nós temos no agronegócio 2 grandes sistemas. O sistema agroalimentar e o sistema não alimentar. O sistema agroalimentar é o que produz alimentos. E tudo que não for alimentos é a outra parte do agronegócio, que é que produz energias, fibras, Madeira, madeira, agroflorestal. florestas, né? Porque o agro ele pode embutir alimentos também. Sim. E aí, dentro disso, ele traz que esse sistema agroalimentar ou alimentar é o maior setor da economia mundial, movimenta algo em torno de 20 trilhões de dólares, e é o maior sistema de saúde do planeta. Então, ele traz a questão da saudabilidade. O que mantém a saúde do planeta, tanto ambiental quanto das pessoas, é o sistema agroalimentar. E aí você muda a chave no olhar do agronegócio. E aí eu trouxe uma outra referência, né, que é o Josué de Castro, que é um brasileiro, médico, geógrafo, sociólogo, que ele escreveu em 1946 esse livro. Esse é um retorno do livro. Mas o livro que ele escreveu chama-se Geografia da Fome. Então ele faz essa análise da fome e ele traz ao debate um tabu que as pessoas normalmente não comentam, né, ou não colocam em evidência, que é a fome. Mas que é uma preocupação de todos que estão no sistema agroalimentar. Da fome à fome. Essa é uma revisitação do livro Geografia da Fome, de José de Castro. É uma revisitação mais recente, trazendo esses temas, né? Hoje nós temos no Brasil 33 milhões de pessoas, segundo a Rede Pensan, que passam fome no sentido mais grave, e 125 milhões em algum grau de insegurança alimentar. Nós temos 96 milhões de pessoas com sobrepeso ou obesidade. Então, nós temos 203 milhões, você vai somando aí ou subtraindo, você vê como é que está a situação da gente, apesar de sermos um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo. Né? Dados da Embrapa, e aí tem fontes diferentes, determinam de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas que a nossa produção alimenta. Então, tem algo errado nessa cadeia, nesse sistema. Então, é isso que é o objetivo do agroalimentarismo. Estudar essa cadeia que vem do insumo ao consumo e detectar os pontos que tem as falhas para poder promover essas correções. Mas aí não é uma falha de produção, né, Fred? Aqui nós falamos, então, de obesidade, nós falamos de uma questão do cidadão, da fome, né? Como é que isso se conecta, né, com o agronegócio? Como que isso... É amplo, né? Isso. É muito amplo. Isso. Então, quais são, talvez os princípios aí que regem esse sistema agroalimentar? Tá. Então, a gente tem um princípio também, é um neologismo, é um acrônimo, né? Quando você coloca as letras para poder simbolizar um conjunto de ideias, que eu denomino de 5S 2B. Então, vamos lá. A princípio, todo sistema, segundo a teoria geral de sistemas, né, e a teoria de sistemas, ele tem uma finalidade. Qual a finalidade do sistema agroalimentar? O nome já embute, alimentar. Ele está cumprindo essa função? Não. Então tem alguma falha nesse sistema, que é um dos sistemas dentro do agronegócio, uma parte do agronegócio. Aí a gente vai ter que dividir para poder, né, chegar a esse grau da finalidade. Então a primeira coisa que nós temos que ver é a produção, como você perguntou. Aí a gente começa a analisar o agroalimentarismo. Alimentarismo é o estudioso que trabalha com essa parte alimentar, agroalimentar. Modelos de produção, finalidades de produção. Então você tem formação em veterinária, já atua há muito tempo como produtor. Qual o modelo ideal para produzir alimento? 5S 2B, alimentos com essa característica. São alimentos saudáveis, sustentáveis, aí com os 3 pés da sustentabilidade social, econômica e ambiental. Alimentos que tenham soberania alimentar, quer dizer, não é alguém de fora que diz para a gente que a gente vai produzir, mas a região, o local e a aptidão vai determinar essa soberania. A sinergia entre as cadeias, né? Você é produtor, sabe dessa dificuldade de quem produz na hora de negociar com o frigorífico, do frigorífico que negocia com o supermercado,
do supermercado que negocia com o consumidor, que quer um determinado padrão de alimento, que retorna de novo ao produtor. Se não houver essa sinergia de cadeia, nós não conseguimos resolver o sistema. Tá? E, por último, a soberania, sustentabilidade, sinergia, saudabilidade e a segurança alimentar, que é isso que a gente fala da questão da fome. Produzir em quantidade e em qualidade suficiente. E aí, como produtor, você tem essas questões, né? Será que a gente tem algum problema sanitário aqui? Será que nós temos algum tipo de intoxicação, produto que possa migrar para o consumidor? Será que nós temos algum tipo de risco? A gente tem, entre cada 4 pandemias, 3 são procedentes de zoonoses, né? Então, tudo isso envolve, que é extremamente complexo, envolve essas inter-relações que o agroalimentarismo aborda. Então, o agroalimentarismo é isso, é esse estudo e esse ajuste da cadeia e dos sistemas agroalimentares com a finalidade 5S2B. O 2B é o que, Fred? O 2B é o bem-estar humano, que é o welfare, né, que o pessoal coloca, e o bem-estar animal, que hoje também é uma exigência por parte dos consumidores, né? E eu acho que também dos produtores já captaram, quem já está mais à frente já captou isso, já percebeu, a necessidade de você promover uma qualidade, né, no sistema de produção, de forma que o animal possa expressar aquelas 5 liberdades, né, que são inerentes ao animal. Então, juntar tudo isso não é fácil. Eu vou revisar para o pessoal aqui, ó. 5S2B, né? Soluções 5S2B. Sustentabilidade, que você falou, ambiental, econômica e social. Soberania, sinergia, saudabilidade e segurança alimentar. E os 2Bs são bem-estar humano e bem-estar animal. Eu acho que isso aqui todo mundo concorda, que assim, é um excelente princípio, um excelente caminho para poder se produzir. Isso. Eu acho que é o que, né, a gente busca, né? Esse é o ideal, de ter um sistema perfeito, né? E a gente realmente busca... Perfectível. Perfectível. Tá. Agora diz uma coisa, Fred. 33 milhões de pessoas, talvez, que não tenham alimentação adequada, mas passando fome, eu acho que será esse número. Eu, sinceramente, acho que não tem esse número no Brasil. Acho que não existe 33 milhões de pessoas. Aí depende como que você faz essa análise, né? Isso. De o que você considera uma pessoa bem nutrida, porque inclusive você pode ter uma pessoa obesa que está mal nutrida. Sim. E geralmente sim. Sim, a fome ela tem aspectos diversos. Fome oculta, né? Fome silenciosa, né? Que é o que você colocou. A pessoa está obesa e desnutrida. Ou a pessoa até está com uma aparência normal, mas está desnutrida. Por isso que nós falamos sobre direito humano à alimentação adequada, que pega a parte alimentar e nutricional. Né? Mas esses 33 milhões, eles são obtidos de que forma? Com um censo. Né? E a gente tem normalmente o censo que é realizado através, a gente chama de Vigitel, que é através de telefones, onde você entra em contato com pessoas, e uma parte desse censo é através de entrevistas. Então, em CRAS, nesses centros de assistência social, que eles são normalmente locais onde as pessoas que estão passando fome buscam aquelas cestas básicas, programas sociais, através de telefones, né? As pessoas tem uma pesquisa de domicílios que também as pessoas fazem para saber o que você está adquirindo, se o aumento de preço de determinado alimento levou à restrição de consumo. A gente observou isso nas carnes, aquela fila dos ossos, pessoas virando lixos, essas imagens, elas são um corte da realidade de um todo. E aí, os motivos dessa fome não é por falta de produção, você colocou bem. Né? Então, não é culpa do produtor. Né? E aí, como a gente vai fazer agora? Aí a gente pode debater quais são os motivos que a gente leva a essa fome, né? O que eu ia te perguntar é o seguinte, você tem um país, né, onde somos o celeiro do mundo hoje,
Uma Eu produção. não gosto dessa palavra. Você não gosta dessa palavra? Para a gente tem que deixar de ser celeiro do mundo. Porque o celeiro, para quem é da área de produção, quem tem fazenda, a gente sabe que é um local onde você armazena e você vai lá buscar. Sim. Eu gosto de pátria alimentarista. Muito País boa. que produz e que comanda e capitaneia o restante do mundo em relação à produção de alimentos, tecnológico, agricultura tecnificada tropical, primeiro do mundo. Eu tenho essa visão. Não, acho que é um nome muito bom, mas é um nome que você que eu acho que é o idealizador desse nome. Eu sou fomentador, o né? fomentador. Eu estimulo outros loucos a seguirem a ideia. Pátria alimentarista. Eu acho que é... Um país, não somos celeiro do mundo. Nós temos soberania alimentar e vamos ensinar ao mundo como se alimenta as pessoas. Não, maravilha. Eu acho que é por aí mesmo. Agora, como que a gente ajusta esse sistema? Né? Porque aí é isso. Você tem aí... não basta produzir e produzir acima do que é necessário. Né? Porque nós produzimos além do que a população brasileira necessita em muitos produtos. Exato. Então, quando produzir apenas não é o problema, como que a gente ajusta esse sistema para que a gente equalize aí a questão econômica, de produção e de alimentação, certo. Né, de nutrição, né, de bem-estar, de desenvolvimento das pessoas através do alimento. Então, como que a gente conecta essa cadeia do agronegócio que vem do insumo para o consumidor com a necessidade do consumidor para essa cadeia? Ótimo. Bom, primeiro é não perder o olho na finalidade. Né? Então, quando eu trago a ideia do direito do sistema agroalimentar dentro do sistema do agronegócio, eu trago que a finalidade é produzir alimentos. Então, se a finalidade é produzir alimentos e dou os parâmetros, agora nós começamos a ajustar. E aí você tem dois fluxos dentro do agronegócio, do sistema do agronegócio. Você tem um fluxo que é o de produção, que é o que nós normalmente utilizamos. Você tem os insumos que vão para dentro da porteira, e aí você vai ter a área de produção animal, vegetal, e depois da porteira você vai ter processamento desse produto, depois vai ter a distribuição e por fim o consumo. O Ray Alan Goldberg sugere agora uma inversão, e é que eu trago para o Brasil, adequando a nossa legislação. Então, de um fluxo reverso ao de produção, você tem o fluxo de recursos, quem paga, que é o consumidor, e aí a vantagem. Todos nós somos consumidores. Somos produtores consumidores, somos agroindustriais consumidores, todos consumimos alimento pelo menos 3 vezes por dia, se tudo der certo. Né? Sim. E o fluxo de informações, que é aquilo que a cadeia necessita para atingir aquilo que o consumidor quer. Então, a primeira coisa é observarmos o que o consumidor quer e ajustar a cadeia. Então, no modelo de produção, quais são as questões que hoje se discute mais? Os insumos que são utilizados, as questões relacionadas à saudabilidade com relação aos agrotóxicos, vamos colocar o termo, agrotóxico é o termo legal, né? Mas o termo que seria mais adequado seriam defensivos agrícolas, no meu ver. As questões relacionadas ao tipo de sementes que você utiliza, a questão da transgenia ou não, as questões que são relacionadas a os insumos que vão ter característica residual, eventual, né, que possam ser cumulativas na cadeia, a bioacumulação que pode ocorrer em determinados tipos de insumo. E isso daí as pessoas elas estão buscando evitar, que é a ideia da saudabilidade, e aí a procura aumentada por orgânicos, né, que em tese seria um modelo de produção que não utiliza esses insumos. Mas o orgânico, ele não diminui a fome. Pelo contrário. Não. Porque o orgânico, ele é um alimento escasso. Isso. Que você não consegue, né, escalar ele. Isso. Então, eu acho que... Só tô... Não, você está entrando na discussão do problema. Sim. A gente tem uma finalidade. O objetivo é esse. Você não acha, Fred, que... eu acho que você colocou alguns pontos aí, questão do agrotóxico, tudo, mas isso aí é da outro, né, podcast.
da questão do avanço hoje dos defensivos agrícolas, tudo, que você tem moléculas muito mais avançadas, dos bioinsumos, agricultura de precisão, plant-based, uma série de coisas, né? Agora, eu acho que o consumidor, na verdade, falta a informação mesmo, o conhecimento, porque ele é enganado no supermercado, né? Pela embalagem, né? Então, compra-se pela embalagem, né? Então, doce, as pessoas já têm um vício ali instalado no cérebro desde pequeno de vício, açúcar. Então, a pessoa passa naquela fila lá, naquela seção de doces, ela não consegue sair sem pegar, porque ela já tem ali no psicológico dela, né? Como é que é o nome? A gente fala, você tem o irracional, o subconsciente, o inconsciente. Né? O inconsciente, a pessoa vai ali, não consegue sair do mercado porque ela pega. Você não acha que o consumidor é enganado no mercado e falta esse conhecimento? Muitas vezes com embalagens muito próximas e produtos totalmente diferentes. Pronto, aí você foi para a ponta aqui. Então a gente trabalha numa área dentro da nutrição que chama-se nutrição comportamental. Então, por que você compra o que compra? Por que você come o que come? Quem te disse que você come isso e por que você come isso? Aí pronto, a gente vai entrar num outro... Por isso que eu estou indo de baixo para cima, porque nesse aspecto final, todos nós estamos sujeitos a isso. Então pode ser também o nutricionismo, que nós chamamos, que é aquela alimento bom e alimento ruim. Tem alimento bom e tem alimento ruim? Lógico, eu acho que tem. Pois é. As pessoas defendem que não. Tem alimento que você deve consumir em maior quantidade, tem alimento que você pode consumir esporadicamente. Não tem bom ou ruim. Você está numa reunião com seus filhos, divertindo, e você abre um produto ultraprocessado e você come. É ruim? Não pode nem entrar em casa? Pode. Não, sim. Entendeu? Sim, não. Estou dizendo da questão da composição do alimento. Não, como um todo, as características. Isto. E aí nós fomos para o nutricionismo. Começamos a olhar a composição. Mas quem come olhando composição de alimento? Quando você bota arroz e feijão, você está calculando a composição nutricional? Não está. Então, isso é um comportamento. E essa questão da nutrição... Mas deveria. Quem se alimenta adequadamente faz essa mensuração. É o inconsciente. Daí tantos transtornos alimentares, né, que a gente tem hoje. Bulimia, as questões das cirurgias bariátricas aumentando. O sistema está doente. O objetivo não é apontar dedo para ninguém, por isso que eu digo da sinergia, que é uma das coisas que Ray Alan Goldberg promoveu. Lá nos Estados Unidos, há 30 e poucos anos, ele faz uma reunião anual na Harvard Business School, reunindo os maiores players mundiais do sistema agroalimentar. Ele relata isso nesse livro, que na primeira reunião saíram no braço, porque era um acusando o outro. E com o tempo eles foram vendo que é um sistema, é uma sinergia. Não tem como você desmembrar e dizer, que não tem culpa, que não tem culpa. E dentro do sistema tem modelos de produção. Então vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta. O que o agronegócio tem para aprender com o agroalimentarismo? O que o agronegócio pode aprender com o agroalimentarismo? A gente sai do campo do embate e assim, o que eu tenho a aprender que eu posso incorporar, quais boas práticas, aonde que isso me agrega? Pronto. Aí eu volto a respaldar no idealizador do termo agronegócio. O agroalimentarismo, o agroalimentar, ele está dentro do agronegócio. Ismo é o estudo, é o processo que você vai em movimento, né? É o direito em movimento ali, o sentido em movimento. Então, isso está dentro do agronegócio. E o sucesso do agronegócio, segundo o próprio criador, é olhar para esse 5S2B, porque é o futuro. Se você planeja o teu sistema com um modelo de produção que não olha isso, você vai incidir no risco, que é o que a gente fala do ISD, no sistema de produção, que não vai liberar crédito. Então, você é um poluidor ambiental, você é um destruidor ambiental na produção de alimentos. Você não vai receber crédito. Teu alimento intoxicou pessoas. Você não vai receber crédito. Então, se você não planejar a tua atividade, o teu sucesso no agro, olhando para frente, o que são as tendências, que aí sim é o agroalimentarismo,
e olhar também o macroambiente, porque contra fato não argumento. Se você tem esses números, você tem um ambiente ideológico, político, jurídico que está posto e você produz, Sim. você tem duas opções. Ou você se adequa às regras e você vai trabalhar para que elas trabalhem em sinergia, ou você vai quebrar, né? A questão ideológica sobre a agricultura familiar não ser agronegócio, mas na realidade a agricultura familiar é agronegócio. É um modelo de produção dentro do agronegócio. Sim. Então o agroalimentarismo vem trazendo essas informações e indicando também pelo perfil. Eu tenho informação também em analista comportamental e coach integral sistêmico, né, pela Febracis, que é voltado para desenvolvimento de pessoas para determinados setores. Então, quando você primeiro busca o porquê, eu vou produzir alimentos. Depois você se situa, quem eu sou para poder entrar nessa cadeia? E qual parte eu vou escolher para atuar? Pronto, aí você está dentro desse sistema agroalimentar. E é aí que é a proposta, fazermos esse 5S dentro do agronegócio, adequando para chegarmos a sermos a pátria alimentarista. Alimentarista. Esse é meu sonho. Eu acho que primeiro gera, né, uma certa confusão, né? Muitos termos novos, né? E um certo, né, embate positivo da gente. Eu acho que, como o agronegócio já foi muito assaltado, né, e batem muito no agronegócio, a gente já tem um pouco essa tendência de, né, quando chega, você já dá um passo para trás para entender o que é isso aí, se já vem só mais pancada. Essa conversa eu já conheço. Né, ou como que isso realmente agrega. Eu gosto muito, né, dessa questão de você olhar para o consumidor. Sempre. Eu acho que isso é uma coisa que o agronegócio já olha hoje, já olha para o consumidor externo, quais características que ele precisa de alimentos, quais padrões sanitários, características do produto, como que a gente tem que fazer o marketing, posicionamento disso, custo, né? Assim como o consumidor interno também. Uhum. Quais características, né? Eu venho da cadeia de suinocultura, onde o suíno era uma peça imensa antigamente, comprava o pernil inteiro no mercado. Hoje os cortes de suíno, por um bom trabalho da cadeia produtiva todo, a população hoje já vai no mercado e compra os cortes de suíno como compra os cortes de bovino. Já estão habituados com isso, né? Da costelinha, da panceta, toda essa questão. Então, eu acho que esse olhar para o consumidor é um olhar muito positivo, né? Você trabalhar a sua gestão pensando não só no consumidor ali do mercado, mas, por exemplo, para quem vende bezerros, né? Entender qual que é esse comprador desse bezerro, quais características que ele precisa do bezerro, né? Por exemplo, a gente está vendendo um lote de bezerro lá agora, o comprador perguntou, esses bezerros são de transferência de embrião, são de IATF, então o comprador já quer saber o seguinte, qual que é a genética que tem nesse animal, porque se tiver uma genética boa, a nutrição que eu vou colocar para ele aqui vai ter resultado, né? Esse animal, ele funciona. Então, acho que olhar para o consumidor final, para o cliente, é fenomenal. Isso. Né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Fala um pouquinho sobre isso, Fred. Essa questão de olhar a cadeia de trás para frente. Ótimo. Você deu alguns exemplos que eu vou usar como gancho até para a gente continuar essa abordagem. Você falou que o consumidor tinha acesso ao carcaça, não é o nome que eu gosto, mas ao porco inteiro, vamos dizer assim. É uma carcaça praticamente. Uma carcaça. E hoje ele tem os cortes, né? E cada vez mais selecionados. Você tem a picanha suína, você tem o filé suíno, né? Então você tem cortes premium, né? Você tem classificações hoje em dia, né? Aí você falou, ele se habituou com isso. Ele foi habituado ou ele hoje é agente ativo que exige isso? Então, é esse primeiro sentido de quem produz para olhar para o cliente. O cliente hoje está cada vez mais ativo nas escolhas. É as duas coisas. A família diminuiu, então não tinha necessidade mais daquele tamanho. Precisaria de pedaços menores, mais rápidos, para se cozer, né, etc. Então, teve adequação dos dois lados.
mas veio, sem dúvida, da necessidade do cliente. Isso. E aí, essa demanda, né, que é o que eu falo da parte nutricional, o cliente ele precisa de, e é o que a gente vê nas tendências quando eu estudo na área de nutrição e marketing. Ele precisa de praticidade, mas ele quer praticidade com saudabilidade. Ele não quer um ultraprocessado só que você joga, mas sabe que vai colher lá na frente um problema de saúde. Ele quer um porco, um corte específico, e ele quer história, ele quer relatos. Quer saber que aquele porco foi criado de uma determinada forma, numa determinada circunstância, numa fazenda tal, que respeita o bem-estar do porco, é um porquinho feliz, ou a galinha feliz, ou a vaquinha feliz. Lógico. E ele começa a exigir isso. O dono feliz. O dono feliz, todos felizes, essa energia. Ninguém preocupa com o dono. Todo mundo quer a vaca feliz, o porco feliz, mas o dono feliz nunca ninguém preocupa. É isso que tem que trazer informação, porque o consumidor tem que saber, para o dono estar feliz, ele vai gastar um pouco mais. Ele não pode obter tudo isso com um preço baixo, porque senão não remunera a cadeia também. Sim. É a questão de informações e recursos. Então esse é um primeiro ponto. O agroalimentarismo ele vem olhando tudo isso, e é lógico que a gente está num processo de transição. Quem vive nesse sistema de produção sabe que você não faz uma mudança de uma hora para outra. Mas o que o Ray Alan Goldberg fala é mais ou menos o que o Alisson Paolonelli falava. Nós vamos fazer uma nova revolução. E ele fala o termo revolução, que é o quê? Está havendo uma mudança em todo o sistema e está sendo cada vez mais rápido, porque a gente tem muita informação sendo lançada, muita mentira também, né, que corre por aí. Eu sempre ouço quando eu converso com as pessoas, esse frango com hormônio. Falei, gente, frango não tem hormônio, não dá tempo do hormônio em 45 dias de um pintinho para um frango ele atuar. Não, mas tem, como é que ele cresce tão rápido? Genética, nutrição, sanidade e manejo, Pronto. Gente, é isso. É isso. Então, a gente tem as dores do produtor, a gente tem as dores das agroindústrias, a gente tem as dores dos mercados e a gente tem as dores do consumidor. E a gente tem que dialogar com todos. Então, a proposta do agroalimentarismo é aquilo que o Ray Alan fez nos Estados Unidos, trazer para o Brasil. Hoje, que é a principal potência em termos de agricultura tropical, imbatível, com qualidade de terras, áreas de recuperação de pastagem. A gente, quando começa a falar sobre as potencialidades, né, são infindas, né? Não, eu vou te falar, viu, Fred? Para o produtor hoje, não vou dizer nem moderno, para o produtor rural, né, que está aí na luta, na batalha, e já há algum tempo, porque ninguém começa a produzir em uma semana, né? Esses termos todos, sustentabilidade, soberania, sinergia, saudabilidade, segurança alimentar, já fazem parte, tá? Não é, graças a Deus, novidade para ninguém. Então, as pessoas já estão trabalhando sobre esses pilares, o que eu acho que é muito bom, né? Assim como bem-estar humano e bem-estar animal. E eu tenho até um exemplo, né, do nosso apoiador aqui, que é a The Rios Brasil, já fazendo o gancho. Não estou fazendo um anúncio ainda não, viu, gente? Mas assim, a The Rios Brasil é uma empresa holandesa, mas que vem para o Brasil, já tem várias unidades aqui, e eles têm um trabalho que chama Responsible Feed, que é exatamente isso. Como que eu potencializo o meu animal sem utilizar antibióticos. Então, eles têm uma série, né, de questões sanitárias, manejo, proteção, etc., para poder trabalhar com esse animal para que ele necessite o mínimo possível, que ele tenha o mínimo possível de agressões. Então, como ele tem o mínimo possível de agressões, ele precisa o mínimo possível de antibiótico. Então, isso já é muito rotineiro dentro do agronegócio que a gente vive. Isso já é um alvo do produtor rural. E é aquilo que você falou. Ele não faz um projeto hoje sem pensar no tratamento de dejetos. Porque senão ele vai produzir 2 meses e vai ser fechado. Isso. Né? Então eu acho que o agronegócio brasileiro já vive muito isso. Agora, o que eu ia te perguntar, aonde que esses profissionais de agroalimentarismo estão sendo formados? Já tem um curso, uma especialização, além desses livros, aonde que as pessoas buscam informação sobre o tema? Bom, não tem. O que nós temos são profissionais que são formados em áreas independentes, né? Então, como eu tenho essa
formação interdisciplinar, eu estou fazendo essa costura. A gente está utilizando a base legal para fazer essa costura. Porque, como eu falei contigo, a gente traz a ideia do Ray Alan Goldberg dos Estados Unidos, mas aqui nós temos já um modelo legal de normativas que determina como você pode costurar. Então, na Constituição, nós temos inserido, a partir de 2010, no artigo 6º, o direito social à alimentação, que não existia até esse momento positivado na Constituição. Abaixo da Constituição, tem a Lei 11.346, de 2006, que trabalha sobre segurança alimentar e nutricional e fala de todas essas cadeias e fala desse profissional que vai atuar nessas cadeias. Ele tem que conhecer um pouco de tudo. Como dizia lá no CDS o patrono, você tem que ser especialista em generalidades. Você tem que olhar sistema, ter um planejamento estratégico muito bom, ter a visão do todo, e aí depois você faz o profissional T-shaped, que ele tem uma visão horizontal, mas depois você aprofunda naquela área de especialização. Mas você sempre tem que voltar à superfície e observar de novo. É como nadar. Sim. Se você nadar só com o olho para baixo, você não vai saber o rumo. Sim. Então, nas horas do mergulho, nas horas você tem que fazer isso daqui. Então, esses profissionais vão ser criados. Como a gente está na vanguarda dessa criação? Eu presido a primeira comissão de Direito Agroalimentar e Nutricional do Brasil, aqui na OABDF. Então, nessa comissão nós temos participação de engenheiros agrônomos, veterinários, nutricionistas, colegas do agronegócio, do direito ambiental, advogados que atuam na parte do tributário, né, que é uma parte que dói muito no produtor, né, e a gente junta para poder exatamente arranjar soluções sistêmicas para cada fase dessa cadeia. E outra, aí eu não sei se eu posso falar o nome, mas há um projeto de uma escola, né, que quem está coordenando, salvo engano, o curso é o Dr. Marcos Fava Neves, né, que é em Ribeirão Preto, salvo engano, chama-se Harvard, né, que vai ser a primeira escola de agronegócios, de graduação de Direito, né, de graduação em Administração e, salvo engano, graduação de Gestão de Agronegócio. É um grupo educacional que vai investir 100 milhões de reais para a estruturação dessa primeira escola. Nesses moldes, mais ou menos, daquilo que o Ray Alan coloca. Um local de debate, de discussão, de políticas públicas também para sair, mas sempre trazendo o que é o agronegócio. As pessoas não sabem realmente o que é o agronegócio. Nem o advogado, nem muitas vezes o próprio produtor, né? Então, onde está o sistema agroalimentar do agronegócio? E a partir daí, nós vamos formar profissionais com essa visão holística, integrada, e aí você começa a ter as especializações. Pessoal, excelente oportunidade, então, né, para quem se interessou pelo assunto, né, Fred? Aonde que o pessoal pode te encontrar? Eu não sei se essa comissão, como é que as pessoas interessadas podem te acessar para poder aprofundar mais e ter maiores informações? Ótimo. Eu tenho um Instagram de contato, né, mas a comissão é a Comissão de Direito Agroalimentar e Nutricional, aqui da OABDF. É a primeira comissão sobre o assunto. Comissão de Direito Agroalimentar Agroalimentar e Nutricional. E nutricional. Isso. Ela tem por fundamento a defesa do direito humano e dos sistemas agroalimentares brasileiros. Que é esse caminho que é feito pela própria legislação. A 11.346, o direito humano previsto na Constituição e a adequação desses sistemas. Então, as pessoas que têm interesse nesse assunto podem ser de qualquer área. Administração, veterinária, agronomia, nutrição, consumidor, advogado, né? Nós estamos fazendo uma chamada para muitos colegas advogados que têm um interesse em atuar nessa área, que aqui no Brasil movimenta 2 trilhões de reais, né? Segundo o que a gente levantou na parte de produção e processamento, né? E que tem potencial de expansão. Então, quem tiver interesse em conhecer mais dessa área pode nos procurar lá. E da Harvard, eu vou deixar para que a própria instituição, as pessoas procurem, né, para poder fazer essa divulgação.
Maravilha, show de bola. Agora, pensando nas pessoas que estão querendo se aproximar, como que vocês pensam, como é que esse profissional, você falou 2 trilhões, mas como que vai ganhar dinheiro? Né? Como é que esse profissional que se especializar nesse segmento, como é que vai ganhar dinheiro com isso? Vamos pensar no... Certo. Né? O que eu gosto de trabalhar? Eu trabalho... Porque é lógico, você falou ismo, né? É uma ciência. É um movimento, É na um realidade. movimento. Você está em movimento. Então, ismo está em movimento. Então, tudo bem que vocês estão fundamentando isso. Tem toda uma questão teórica, uma questão jurídica, né, de segurança alimentar, de segurança do alimento, etc. Eu acho que é muito importante, realmente, pensando no ser humano e na nutrição, que é o que realmente... uma das coisas que muda realmente o ser humano é uma boa nutrição, né? Uma boa nutrição. Não tenha dúvida disso. Mas pensando, né, em como que isso vira um negócio, né, como que vocês pensam que o profissional vai ganhar dinheiro com isso? Tá certo. Então você vai segmentar as cadeias, mas a primeira coisa importante é conhecer o todo e a finalidade. Então você entra para uma cadeia que é a cadeia de alimentar pessoas. Então, alimentar pessoas, eu defino o alimentarismo como alimentar pessoas, afetos e conhecimentos. Quer dizer, você aproxima as pessoas que têm afinidade, gera afetos, gera essa sinergia, conhecimento, que hoje é uma grande parte daquilo que é o novo petróleo, né, que o pessoal costuma falar, a informação, que é o que você está fazendo agora. Sim. Né, compartilhando informação, chegando à ponta, e a produção de alimentos em si. Então, como é que a pessoa ganha dinheiro? Primeiro, ela tem que olhar o sistema, depois tem que verificar em qual parte do sistema ela pretende atuar. 46% desse faturamento de 2 trilhões, segundo a Sociedade Nacional de Agricultura, está em prestação de serviços. Em torno de 27% está dentro das agroindústrias. Então, a gente pegou quase 72% aí. Eu não sou bom de cálculos, né? Por isso que eu fiz veterinária. Mais 20 e poucos por cento deve estar na produção, né? 20 e poucos por cento na produção e 4 ou 5% nos insumos. Então, a primeira coisa é onde eu vou atuar. E aí, por isso que o profissional tem que ter a noção do sistema para primeiro escolher onde ele vai atuar. Aí você tem, depois da porteira, dentro da cidade, 85% da população brasileira atua na cidade, está morando na cidade. Então, você não precisa necessariamente ir ao campo para atuar no agro. Sim. Então, qual área que eu vou desenvolver? E aí você vai ver também qual o seu perfil. Eu, como analista comportamental, trabalho dessa forma. Eu vejo o perfil do profissional, os recursos que ele tem de conhecimento para depois ele definir qual área. Então, se você tem uma finalidade de participar do sistema, ele tem esse valor de 2 trilhões na mesa. Aí alguns advogados ligam para mim e falam: Fred, essa parte de direito agroalimentar dá dinheiro? Aí eu dou um sorriso e eu lembro do professor Cortella, que ele conta um episódio que o filho dele, né, quando ia completar uma determinada idade, ele ia contar o segredo da vida para o filho dele. Aí o filho acorda de manhã, acorda o pai, pede para contar o segredo, e o pai fala o seguinte: eu vou contar o seu segredo. Chega, senta aí, meu filho, eu vou falar o segredo. Vaca não dá leite. Você tem que tirar. 2 trilhões. Eu aprendi o segredo. Então, tem dinheiro na mesa, mas você tem que fazer ele chegar ao seu bolso. Então, não existem promessas fáceis. Quem é produtor e sabe disso de alimentos sabe que a dificuldade que é produzir dá dinheiro. Maravilha, eu acho isso muito bacana, essa resposta, porque isso vale para vários segmentos, né? A necessidade está aí, mas cabe ao profissional como que ele se coloca e como que ele inova, né? E ele gera o seu valor para poder atuar ali. Então, você está trazendo, né, exatamente uma realidade, né, uma necessidade para onde que nós estamos, para onde que a gente está indo, mas tá ali, né? O dinheiro tá ali, o leite tá ali, mas tem que tirar. O dinheiro tá na mesa. Né? E se acostume também com a ideia do lifelong learning. Sem dúvida. Começou, tem uma finalidade. Vamos traduzir? Pronto, né? você. Então, o aprendizado de tempo longo, né? Contínuo. Então, acho que isso é muito importante. Fundamental. E
teve outra coisa que acabou me fugindo. Que você estava falando aí. Em podcast acontece isso muito, Fica à viu? vontade. A gente pega uma linha, mas esquece. Mas deixa eu te perguntar, Fred, juridicamente, qual que é o fato que você acha que vai, ou que já existe, ou que vai acontecer, né, para que isso realmente vire uma necessidade, né? Tá. Bom, a gente tem um mercado mundial, né? Nós temos dessa produção desse valor, uma parte que é exportada, as pessoas falam, exporta tudo. Não, não exporta. Alguns produtos, e você tem um maior conhecimento até do que eu, eles são produtos de pauta de exportação. Outros são produtos para consumo interno. Sim. O cálculo que, salvo engano, foi repassado que a soja e o milho, por exemplo, que são utilizados para ração, para a produção de alimentos, né, de proteína animal, fica em torno de 70% para consumo do mercado interno e 30% para exportação. Por aí. Então, não faltam alimentos para serem produzidos aqui dentro. Então, eu vejo que a geopolítica que está se formando é uma tendência de colocar os players, os países, com aptidões de produção. E aí eu vejo para o profissional que está começando que ele tem que, seja qualquer área, por exemplo, é uma área que não tem nada a ver com agro, mas ele tem que olhar essas tendências, como eu vejo que vocês fazem o Blue Farm trabalha essa questão das tendências, de mercados futuros, para você projetar em curto, médio e longo prazo a sua carreira. Então, se eu começar agora, você que já vive há muitos anos sabe disso, já viu muitos colegas saindo da atividade, porque não houve um planejamento e, como são tantas variáveis, né, o planejamento ele é um norte, mas não dá certeza. Sem dúvida. E a partir desse geopolítico, a gente começa a trazer para o regional e para o local. Então, eu recomendo os profissionais, colegas advogados, por exemplo, que eu estou orientando. Olha o seu café da manhã. Olha o seu almoço. Boa. Olha os alimentos de onde vem e começa a fazer esse caminho retroativo do alimento e você vai ver uma cadeia de clientes precisando da sua orientação jurídica, da sua orientação de apoio, de garantia e de segurança para que ele possa chegar até o seu prato. Ô Fred, a oportunidade às vezes está ali, né? Na Tá frente do cara, no prato de comida, no né? prato de comida. E o Olha cara, o seu prato. né? A oportunidade está ali, ó. Tá aí. Né? É impressionante. Basta ter esse olhar, né? Que é o olhar exatamente que a gente traz aqui, né? Empreendedor, que é exatamente Exato. de olhar essas oportunidades, né? Onde que tem ali um gap, né? Mas não, onde tem uma solução, Isso. onde tem uma dor, onde que eu posso atuar, né? De forma diferente, inovadora, Isso. né? Que eu posso resolver esse problema. É interessante isso. Isso. A sacola do mercado, Tudo. né? A rotulagem, como você colocou, a informação que chega ao consumidor, o desperdício de alimentos, a questão de distribuição, a questão de renda, Sim. a questão de crédito. Sim. A cadeia é muito ampla. 2 trilhões. Bem, pessoal, eu acho que assim, é um termo, não só o termo, mas tudo isso que está por trás, Isso. muito importante. Eu acho que a gente abriu o assunto aqui. Pra gente aqui é um pouco complicado, viu, Fred? Quando traz um assunto que a gente não é familiarizado, mas eu acho que o pessoal que está assistindo também não é. Uhum. E eu acho que a gente agregou bastante valor, trouxe bastante informação. Não sei se na prática tem mais alguma coisa que dá para passar, ou alguma informação que a gente não perguntou aqui, que você gostaria de trazer, de passar. Talvez tenha a questão dos livros, né, para quem quer se inteirar mais, eu acho importante. Mas tem mais alguma informação aí importante, preciosa, que a gente deveria ter falado, que não falou? Eu acho que é importante, talvez, você trazer. Eu acho que para qualquer pessoa que mexa em qualquer área desse sistema, é ter a ideia clara. Tem um livro que fala sobre isso, né? Naqueles 5S 2Ws, né? 2W que a gente trabalha na administração, né? 5W 2H. 5W 2H, pronto, é isso mesmo. 5W 2H. Eu tenho um parâmetro que é um livro, que o nome do livro é Comece pelo Porquê. Então,
quando você for fazer aquelas perguntas para fazer seu planejamento de carreira, da tua empresa, de qualquer coisa, comece pelo porquê você está fazendo aquilo. E a partir daí, o agroalimentarismo, ou o profissional que vai atuar nessa área agroalimentar, ele vai poder te orientar com mais tranquilidade, porque ele sabe a sua finalidade. Então, antes de qualquer coisa, comece pelo porquê. Fred, eu quero ganhar dinheiro. Todos nós queremos. É um objetivo e faz parte da sustentabilidade do negócio. Não, mas tendo a visão do porquê você está trabalhando, além da questão financeira, o profissional agroalimentar ele pode desenvolver. Onde é que você vai encontrar esse profissional? Hoje você vai encontrar dentro da nossa comissão. Em breve dentro da Blue Farm, assim espero. Em breve dentro da Harvem, assim espero. Em breve dentro de instituições de ensino, né? E em breve dentro do campo que já está acontecendo, que são os profissionais hoje ESG, né? Que já trabalham essa questão do compliance, da conformidade, do regulatório. Então, eu oriento que os profissionais abram um pouco a mente, porque esse sistema está em transição e nós vamos precisar adequar isso. Então, olha primeiro o porquê você está fazendo o que está fazendo para depois chegar aonde você quer chegar no seu planejamento. Muito bom. A gente fala isso aqui, a questão para os empresários, né? Que muitas vezes nas tarefas e atribulações do dia a dia acabam sendo engolidos, né? Pelas demandas, as rotinas, né? E os pagamentos dos boletos. É importante lembrar do porquê que você começou, né? Por que você faz o que você faz e aquele início, né? Aquele gás que você tinha, aquela motivação, o que você acreditava, o que você queria transformar, o que você falou, puta, eu posso fazer isso aqui, que isso aqui eu sei fazer, vai dar bom, né? Então, aquela energia, né? Isso. Então, isso é importante, a gente voltar às origens, né? Sempre, e perguntar o porquê. O porquê. Eu acho que é uma excelente dica. Você trouxe aqui o 5W2H, que é exatamente o primeiro W, é o why, o porquê. Então, por que eu vou fazer isso? Você vai despender um monte de energia, um monte de gente, o tempo seu, às vezes para fazer uma coisa que não vai ajudar ninguém, nem você. Entendeu? Então, é importante perguntar o porquê. Fundamental. Durante, não é, e mais frequente do que você provavelmente esteja se perguntando. Isso. Né? Eu acho que isso é muito importante, Fred. E eu acho que o nome... O que vocês acharam, pessoal? Comenta aqui aqui nos comentários, né? Se vocês gostaram do nome agroalimentarismo, né? É um nome que, assim, o agronegócio vai abraçar ou vai olhar meio de lado? Comenta aqui o que vocês acham. Eu gostei do termo, né? E não só do termo, exatamente o que embasa isso. Acho que é muito bacana. Acho que o agronegócio e os profissionais... Né? Imagina você aí com, né, uma pós-graduação, uma especialização em agroalimentarismo. Né? É um profissional, sem dúvida, mais qualificado para poder, né, entender exatamente as dinâmicas. Né? Afinal de contas, hoje a gente precisa saber de bolsa, a gente precisa saber de B3, de Bolsa de Chicago, de guerra na Ucrânia. A gente precisa saber todos esses movimentos para poder tomar as nossas ações. Perfeito. Né? Sistema agroalimentar. Show de bola. Gostei demais, Fred. Eu que agradeço. Muito obrigado aí pelo conhecimento, né, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. A última pergunta nossa aqui eu já vou fazer para você, que é o que é sucesso para você, que é a nossa pergunta coringa aqui. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente até agora. Novamente aí, né, se inscreva aqui no nosso canal, faz toda essa questão aqui que tem que fazer no YouTube, nas redes sociais e... Dá o joinha. É isso aí, Fred. Fred, o que é sucesso para você? O que significa sucesso para você? Bom, eu tenho uma frase de um escritor chamado Mark Twain, que ele fala o seguinte: os 2 momentos mais importantes da sua vida é o momento que você nasce e o segundo momento quando você descobre por que você nasceu. Sucesso é propósito. Show de bola. Valeu.
Tá joia. Valeu, muito bom. Pessoal, Fred, muito obrigado novamente. Finalizando aqui mais esse episódio, espero que vocês tenham gostado. E a Rafael aqui deu uma bronca aqui, falando que a gente tem que falar, né, o nosso lema aqui, que é Blue Farm, o agronegócio é o Brasil, que já deu certo e vai continuar dando. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Um abraço. Um abraço a todos.